que as pessoas percebessem que isso aqui é um trabalho, que isso era um modelo de negócio. Aprendi que as pessoas estão na rede social em busca de 3 coisas. Uma é de relacionamento, de relacionar-se com outras pessoas, de informação e de entretenimento. Sonhei minha vida toda, planejei minha vida toda para ser engenheiro civil. Pai. Não importa se eu vou ter 1, 2 ou 10 seguidores. Eu não tava ali para fazer graça, que eu não tava ali para comer de graça. Mas deu tudo certo. Meu Deus, parece que tu faz isso há 1000 anos. Demorou quanto tempo pra dar certo? Esse dar certo que tu fala? Quanto mais a página cresce, quanto mais conteúdo eu crio, mais os estabelecimentos vão querer estar lá, mais as pessoas vão me acompanhar. Parte boa do trabalho. Nossa, esse trabalho é muito divertido. Alô, galera! Eu sou Ana Paula e a gente começa agora mais um episódio do Ponto A, o seu podcast de desenvolvimento pessoal, onde a conversa começa e o assunto não termina. Hoje vamos embarcar em uma viagem guiados por um verdadeiro especialista na cidade. Ele transformou a paixão por turismo, gastronomia e cultura em um dos perfis mais influentes do Maranhão. Pelas lentes do perfil Turistando SLZ, ele mostra lugares incríveis, dicas imperdíveis e curiosidades que fazem qualquer pessoa se apaixonar ainda mais pela nossa terra. Com centenas de seguidores, ele virou referência para quem quer descobrir experiências únicas, seja você turista ou morador aqui da nossa cidade. Hoje vamos conhecer os bastidores dessa jornada, os desafios de crescer no digital e, claro, pegar dicas exclusivas para aproveitar São Luís como nunca. Com vocês, Lucas do Turistando SLZ. Fala, galera, Turistando SLZ aqui na área. Antes de mais nada, gosto de agradecer a Ana Paula pelo convite de estar aqui hoje no Ponto A Talk. E tenho muito a agregar para vocês, muita coisa para contar. Vai ser muito legal esse bate-papo. É isso aí, a gente tem certeza que o Lucas tem muito para contar e a gente vai pegar tudo aqui dele, gente. Vamos saber como que cresceu, como é que ele começou, se essa ideia partiu com esse objetivo ou se foi outra. Você conquistou centenas de seguidores ao longo dessa estrada no digital, Lucas. Conta pra gente como que surgiu o Turistando SLZ. Então, o Turistando SLZ ele já foi uma segunda tentativa de um projeto que eu tinha começado em setembro de 2020, onde eu tinha feito uma página chamada Além do Menu, que tinha como objetivo assim, divulgar alguns estabelecimentos aqui de São Luís e ao mesmo tempo divulgar os clientes que eu já tinha de agência, né? Então eu já comecei como agência, eu já atendi alguns restaurantes na época. E eu senti a falta assim, de ter mais uma ferramenta que eu pudesse ajudar os meus clientes de restaurantes. Essa época a pandemia já estava mais controlada. E isso foi após, acho que a segunda onda. Então, na verdade, estava terminando ali a segunda onda, ainda estava os negócios funcionando só delivery. Eu pensei, vou tentar construir alguma forma, uma plataforma, uma vitrine que eu possa divulgar os meus clientes para aparecerem para mais pessoas e ao mesmo tempo talvez ser uma porta de entrada para novos clientes da minha agência. E legal, sabe, Lucas? Porque nessa época esse tipo, o ramo de restaurante, hotelaria, ele foi altamente prejudicado, tanto que ele tem até uma isenção de um imposto durante um determinado número de anos por conta da pandemia, justamente porque nessa época eles estavam com as atividades paradas, então ali acabou sendo muito prejudicado, né? Então, porque a gente fazia o quê? As atividades mais essenciais. Então, sair, ir para restaurante, ficar em aglomeração, lugares muito frequentados, onde tinha uma rotatividade de pessoas, né? E também talher, prato, né, utensílios aí que a gente acaba compartilhando, fazia com que o ramo desse uma caída maior ainda. Interessante, eu realmente não sabia disso. Mas teve E curiosamente isso. esse período passou até, eu diria que até que uma certa revolução na forma de fazer o marketing dos estabelecimentos, né? Então, até então, quando a gente via o marketing dos estabelecimentos de restaurante, principalmente era só o que eu chamo de panfletagem, o pessoal só postava foto, era sempre muita arte, e quando veio a pandemia, os estabelecimentos precisaram se adaptar ao digital, aqueles que não estavam, e eu meio que surfei essa onda de necessidade.
Na época eu estava empreendendo, né? Foi meu primeiro empreendimento, eu, minha namorada e mais um amigo, a gente resolveu abrir um restaurante mexicano lá na litorânea. Então essa foi minha primeira experiência com marketing, né? E foi logo pós-pandemia. E após isso eu resolvi estudar um pouco mais, aprender um pouco sobre marketing gastronômico e eu vi que, de certa forma, a maioria dos estabelecimentos estava fazendo algo diferente do que eu vi os especialistas fazendo. Então, na época, a gente tinha uma agência que nos atendia, a gente resolveu cancelar o contrato e eu mesmo tomei a frente do nosso marketing. E rapidinho, quando a gente inaugurou, a gente conseguiu assim, se destacar muito rápido dentro da vila onde a gente estava, né? Nosso delivery começou a bombar muito rápido, a gente tinha fila lá, logo que a gente... Mesmo a gente tendo... Qual era o nome? O restaurante era Tão Bueno Mex, era um restaurante mexicano. Aí... O pessoal vindo que a gente estava, tipo assim, se destacando muito rápido, veio me procurar, cara, quem que tá fazendo teu marketing e tal, que eu não tô gostando do meu, é só muita arte e tal, de vocês eu vejo que é umas fotos bem trabalhadas, aparece anúncio pra mim, aí eu falei, ó, eu mesmo que faço tudo e tal. Aí ele, cara, tu não quer fazer o meu marketing? Então meio que veio disso, eu comecei com sócio de um restaurante, e logo depois, quando eu vi, eu já estava com uma agência de marketing. E graças a essa expertise que eu desenvolvi a partir de muito estudo, né? Eu consumi muito curso, eu fiz muito curso de fotografia, de edição, de tráfego pago, e eu pensei em construir esse perfil, que na época era o Além do Menu, como uma forma de divulgar esses clientes que eu já tinha e de ser uma porta de entrada para novos clientes. Só que não teve a adesão que eu imaginava, né? Eu pensava que seria algo meteórico. Eu não sou um cara muito entendido de comida, né? A minha proposta até então era chegar nos estabelecimentos e eu conversava ali com o garçom, com o dono, com o maître, perguntava alguma coisa ali sobre algum prato, um preparo que eles têm muito exclusivo, um ingrediente que vem de fora. Isso para fazer a arte de colocar no Instagram ou para fazer... Isso para criar conteúdos para esse perfil. Mas o conteúdo, ele era estático? Ou... Ele era estático. Era uma época que a gente ainda não tinha o formato Reels no Instagram, então era basicamente só foto push de carrossel e alguns vídeos que a gente nem fazia narrado na época. Era só, tipo assim, vídeos dos pratos e tal. Então foi assim que eu comecei. Só que, como eu disse, não teve a adesão que eu imaginava. Depois de um mês de muito trabalho, eu estava só com 300 seguidores, eu vi, cara, eu acho que não é isso aqui, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E eu sempre fiquei com isso dentro de mim, de que essa ideia tinha tudo para dar certo. Aqui em São Luís, na época, já tinha alguns perfis que tinham essa proposta de fazer reviews de restaurantes, só que o pessoal sempre teve, assim, até hoje eles conduzem esses projetos, mas é muito como um hobby dos criadores. Mas eu sempre tive essa pegada de fazer algo de forma profissional, de fazer com que as pessoas percebessem que isso aqui é um trabalho, que a gente entrega valor e que há valor naquilo ali, não é só hobby, não estou ali só para fazer graça. E nisso eu comecei a acompanhar alguns perfis de fora, eu via que São Paulo, por exemplo, já tinham muitos perfis grandes que tinham essa proposta de ser um guia mesmo da cidade, um guia gastronômico, e eu pensei, cara, por que eu vou me limitar só a gastronomia se a gente mora em São Luís, uma cidade histórica, tem tantas coisas legais aqui, tem o centro histórico, tem as praias, muita coisa para fazer, restaurante, por que eu vou me limitar à gastronomia se eu tenho toda uma rede de coisas que eu posso abordar? E a partir disso veio a ideia do turistano, que seria tipo, cara, vou turistar pela cidade e vou criar conteúdo sobre isso. Então, em janeiro do ano seguinte, 29 de janeiro, eu aproveitei o perfil que estava ali com os 300 seguidores, só mudei o nome para Turistano SLZ. E a partir disso foi, tipo, meteórico, assim, teve uma aceitação muito grande, porque até então não tinha ninguém que estava fazendo conteúdo dessa forma, com essa frequência, né? Porque para mim foi um trabalho. Sempre encarei, eu tinha entendido que isso era um modelo de negócio. Tipo assim, quando eu falo para as pessoas que não foi por acaso, assim, como foi por acaso, foi como um hobby, eu falei, cara, foi tudo planejado. Era um negócio... Mas tu acha que o perfil não cresceu por conta que ele era limitado apenas ao ramo de alimentação? Ou tu acha que tu não teve paciência de esperar o perfil crescer? Eu acredito que um pouco dos dois, mas é que eu acho que ele tinha uma pegada muito assim, mais técnica. Não tinha aquele... Porque assim, a rede social, quando a gente fala de rede social... Não aproximava, não tinha essa aproximação com o real. Então era uma coisa mais assim... toda vez que a gente faz alguma coisa muito técnica, muito produzidinha, né? Parece que a gente afasta, né? A gente cria uma distância e tu pegou e trouxe essa aproximação para perto, lá do perfil, né? Eu não tinha, até então na época eu não tinha entendido assim a dinâmica das redes sociais. Depois eu entendi eu aprendi que as pessoas estão na rede social em busca de 3 coisas. Uma é de relacionamento, de relacionar-se com outras pessoas,
de informação e de entretenimento. Até então, meu perfil eu só trazia informação. E com o Turistando eu vi que eu adaptei o meu formato, trazendo informação, trazendo conteúdo dinâmico que entretinha as pessoas e ao mesmo tempo um relacionamento, que as pessoas poderiam, um lugar que as pessoas poderiam se encontrar, elas compartilhavam informação, gostei. compartilhavam os posts. Então, quando eu entendi isso, eu vi que foi isso que tinha faltado para o projeto, foi trazer o entretenimento e esse relacionamento de trazer coisas do dia a dia mais próximo para as pessoas. Então, eu sinto que essa foi a chave que realmente fez o Turistando engrenar. Ótimo. Lucas, e como foi para tu ter essa perspectiva? Essa percepção surgiu de que forma? O que aconteceu na tua rede social que te levou a pensar, cara, eu preciso agregar aqui, eu vou colocar relacionamento, meu perfil não vai ser só informativo, eu vou trazer relacionamento e vou trazer entretenimento aqui também, né? E possibilidades, porque hoje esse tipo de perfil, ninguém viaja mais, tchau Google, né? Ninguém viaja mais assim e vai pesquisar no Google para onde ir, ou quais os lugares, restaurante. Por quê? Porque na hora que você tem um perfil como o seu, a gente já vai na tua postagem e já olha, gente, quais foram as falas aqui, o que foi que o pessoal achou, essa pessoa, ela tá só promovendo isso, ou isso aqui é legal mesmo, olha, parece que é bom, né, assim, porque tem a filmagem, e aí traz realmente isso mais, de forma mais real pra gente. Qual foi o insight? Onde foi que tu pegou a pegada que tu tinha que colocar relacionamento, entretenimento e informação? Assim, foi um conjunto de coisas. Eu já acompanhava esses perfis de outros estados e eu tinha meio que entendido a dinâmica. Eu estudei, eu fiz uma engenharia reversa, né? Eu parei para ver os conteúdos deles que mais Engenheiro que é, gente, pasme, ele não é da área de marketing, ele não é dessa área de comunicação, ele é um comunicador nato, mas ele é um engenheiro. Engenheiro civil, sonhei minha vida toda, planejei minha vida toda para ser engenheiro civil. Pai. Hoje meu pai entende, mas na época foi muito difícil para ele entender essa mudança de carreira, Desculpa, né? Pai. Porque ele é engenheiro civil também, meu irmão é engenheiro civil, então a gente é de uma família de engenheiros que cresceu ali em meio a plantas e até então eu planejei minha vida toda para isso, mas parece que no meio do caminho eu me desviei, mas deu tudo certo. Sim, aí como é que foi esse insight aí? Pois é, então eu meio que fiz uma engenharia reversa desses perfis que eu já acompanhava e eu entendi que que era algo que faltava aqui para São Luís. Eu sabia que tinha, tipo assim, tinha muito mercado. São Paulo, por exemplo, na época já tinha 10, 15 perfis, hoje eu acho que tem mais de 100. E aqui para São Luís, quando eu olhava, não tinha ninguém que criava conteúdo com constância, de maneira profissional, com frequência e que trazia um pouco de conteúdos da cidade. Outra coisa que também, fora essa parte de que eu sempre falo que foi algo planejado, mas eu também senti a falta de um perfil aqui em São Luís que a gente pudesse agregar essas informações de programações e coisas, porque eu sempre ficava sabendo tipo de shows e de eventos logo depois que tinha acontecido. Na época, eu sempre falo que o primeiro turistano que teve em São Luís foi o do Camaleão. O pessoal do Camaleão que tinha aquele portal, cara, eu acessava aquele site todo dia pra ficar por dentro do que estava acontecendo na cidade. Gente, de longe a gente já veio, hein? Eu lembro dos meninos pintados lá. Sim. Então eu sempre falo que eles foram pioneiros de tudo aqui, só que depois deles ficou um gap, ficou um espaço ali que ninguém preencheu. Então eu pensei, cara, eu vou preencher esse espaço. Tem uma demanda aqui muito grande, só que as pessoas ainda não... É uma demanda que ainda não existe, mas que eu posso criar. Então, meio que vou começar a criar conteúdos da cidade, conteúdos de gastronomia baseados na minha experiência, trazendo algo dinâmico do meu jeito, da minha maneira. E é isso, vou investir nisso daqui pelo tempo necessário que for. Eu botei isso na minha cabeça, assim, cara, nem que leve 2, 3, 5, 10 anos para dar certo. Eu sei que é algo que eu já vi que tá dando certo em outros lugares e aqui em São Luís tem tudo para dar certo. Então... Até porque também, Lucas, era parte de uma necessidade tua, né? Então, tu consumiria aquele tipo de conteúdo. Então, como tu consumiria aquele tipo de conteúdo e tu tem prazer em criar esse tipo de conteúdo, por que não continuar? Não importa se eu vou ter 1, 2 ou 10 seguidores. Não importa se vai vir uma pessoa. Importa que eu tô passando minha mensagem aqui e tô fazendo o que tá passando aqui dentro do meu peito. Isso. Né? E quais foram as tuas maiores dificuldades? Cara, foram inúmeras dificuldades.
Assim, vou tentar seguir uma ordem cronológica, mas a primeira dificuldade é porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu fui tímido a minha vida toda. Quando eu faço, pessoas que me conhecem desde que eu era pequeno, veem o que eu faço hoje, não reconhecem o Lucas que aparece nas redes sociais, porque, tipo, não tem nada a ver. Nem eu mesmo, se eu pudesse ter uma visão do futuro, eu ia falar, cara, quem é esse cara? Eu entendo Eu sempre fui a pessoa caladona, o tímido, eu tinha uma certa fobia social que eu acho que eu tenho até hoje. Eu nunca deixei de ter, mas eu precisei me forçar muito a desenvolver isso. Por exemplo, eu gravar um stories antigamente era um suplício, ainda mais quando tinha gente do meu lado, eu ficava com tanta vergonha. E para ter uma ideia, eu tinha tanto assim um bloqueio que eu só fui aparecer no Turistão depois de 100 mil seguidores. Quando eu comecei, até 8 meses, eu era só uma voz, porque eu tinha vergonha de aparecer. Eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, e principalmente por eu ter um certo medo de julgamentos. Eu pensava o seguinte, assim, cara, como é que eu vou falar para os meus amigos já engenheiros que eu também sou, eu trabalho no estado, né? Eu sou concursado, e para os meus amigos da minha profissão, que eu tô investindo grana nisso daqui numa página do Instagram, que eu tô ali filmando um monte de comida, que eu tô investindo, tipo, 70% do meu salário em um perfil de Instagram. Eu tinha muita vergonha de falar isso, por isso que foi um projeto que ficou oculto para muitas pessoas por muito tempo, até eles descobrirem ou eu falarem que era eu ali. Por isso que tu não colocaste teu rosto logo de começo. Cara, olha, isso é tão real, Lucas, isso é tão real que a gente, o que que acontece? Não foi diferente não comigo. Eu também, e eu só que eu não tenho esse tempo inteiro. Eu é bem pouco tempo atrás. Até as pessoas falando pra mim, Ana, meu Deus, parece que tu faz isso há 1000 anos. E eu não, também não conseguia apresentar trabalho na faculdade, né? Eu era uma pessoa extremamente também tímida, tinha muito medo de julgamento também, até que eu me desbloqueei. Mas sabe o que que acontece? As pessoas relacionaram muito a rede social à futilidade, à bobagem. E a gente, quando estuda, fala assim: eu vou deixar de ser inteligente para fazer uma coisa que qualquer pessoa que nunca sentou numa faculdade faz, né? Não sabendo que aquilo ali é uma capacidade que ela é intrínseca, ela vem, ela tá aqui, é interior, né? Então, quando a gente deixa de fazer as coisas, a gente deixa justamente por conta do medo do julgamento, com medo de falarem o que tua família vai pensar de ti, passou não sei quantos anos numa faculdade e simplesmente está agora virou blogueirinha, sabe? Então, tipo, as pessoas não conseguem compreender que isso é um trabalho. E é muito importante tu tocar nesse ponto que a gente consegue perceber que não, as pessoas, e eu sempre digo, na internet existem dois tipos de público, o que consome e o que ganha. Né? Então, assim, tu realmente decidiu estar do lado do que fatura na internet, né? Então, corrigindo todos essas distorções de imagem que você tinha da insegurança, do medo do julgamento, do medo do que as pessoas iam falar, tu conseguiu fazer uma coisa que é extremamente útil, tem um valor agregado ali, não só para o consumidor final, as pessoas que estão ali na telinha, como para os estabelecimentos, né? Então, isso é muito importante você trazer, porque imagina quantas pessoas estão aí fora loucas para falar e elas não têm voz, não consegue falar. Então aqui, ó, já se inspira em Lucas, se inspira em mim, fala para uma pessoa, duas pessoas, para quantas pessoas forem. Faz o que pulsa dentro do seu peito, faz o que você tem vontade, sem medo de julgamento, sem medo de ser feliz. Gente, falar, todo mundo vai falar, não importa. Então, se vão falar de qualquer jeito, só faz. E Lucas, como foi que isso se tornou rentável? Como foi que tu percebeu assim, cara, isso aqui eu vou conseguir tirar uma grana daqui, eu vou conseguir fazer eu vou conseguir, além de agregar valor, tirar uma renda. Assim, como eu já acompanhava alguns perfis e eu acompanhava também os donos o perfil pessoal deles, alguns deles colocava um pouco sobre os bastidores, né? E compartilhava um pouco sobre como isso realmente já era um mercado. É um modelo de negócio, páginas de dicas. Então eu sempre soube que o que eu precisava
além de começar o projeto, era fazer com que as empresas enxergassem o valor nesse trabalho, de que eu estava ali não por um hobby, que eu não estava ali para fazer graça, que eu não estava ali para comer de graça. Como é que tu oferecia? Curiosamente, eu não oferecia. A minha ideia foi o seguinte, cara, eu vou tornar o Turistano SLZ tão atrativo, tão legal, vou querer que as pessoas fiquem tão interessantes que eu quero que os donos de negócios vão querer estar lá, que os negócios deles, que eles vão querer que os seus negócios... que os donos de negócios vão querer estar lá. Então, a minha ideia sempre foi isso. Então, eu investi muito, principalmente em tráfego pago, para tentar aparecer para o máximo de pessoas possíveis e ocupar o máximo de espaço. Tu fazia o teu tráfego pago também? Isso, sempre fiz. E então nunca parei. Tu fez curso de tudo. Tudo. Como eu já vinha da agência, né? Então eu já tinha um pouco dessa experiência. Eu tive essa sorte de já ter essa bagagem. Mas assim, como eu disse, eu já entendia que esse formato de página já era um modelo de negócio. O que eu precisava fazer era construir um mercado que aqui em São Luís não existia. Porque quando eu comecei foi uma época que teve várias blogueiras em ascensão, mas eram tipo assim, eram aquelas pessoas que tinham muitos seguidores, que chegavam nos estabelecimentos, pediam permuta e tal, e às vezes não entregavam valor nenhum, porque muitos às vezes eram seguidores comprados e tal, então era uma época que tinha aqueles famosinhos aqui de São Luís e que meio que tinham sujado um pouco o mercado, porque os donos de negócios fechavam com eles, mas não tinham retorno real. E quando eu comecei, eu tive uma grande barreira a ser derrubada por causa disso, que era mostrar para os donos que era um trabalho que realmente ia entregar valor para eles, que dá um retorno real, que há um valor por trás daquilo ali, que eu não estou só para fazer graça, que realmente tu se capacitou para aquilo. Isso, que tinha todo um estudo por trás do conteúdo, que eu ia pensar a melhor abordagem, usando técnicas ali de copywriting, de fazer um vídeo atrativo, um vídeo interessante. Storytelling. Então, exatamente. Então, assim, foi muito disso. Eu sabia que tinha tudo para dar certo, eu não sabia quando. Mas eu estava decidido a continuar o projeto enquanto fosse... Demorou quanto tempo para dar certo? Esse dar certo que tu fala. Certo. Assim, eu acho que quando eu comecei o Turistano, como eu te falei, eu tirava 100% do meu bolso. Então eu investi praticamente, era 70%, eu tirava do meu salário do estado o necessário para eu viver e investia tudo no Turistano. Então eu ia nos estabelecimentos, compravam lá 3, 4 itens e eu mesmo montava a mesa e gravava. Não cobrava nada, tipo, eu tirava do meu bolso para montar a mesa para gravar e divulgar. E eu acho que depois de 4 ou 5 vídeos, um estabelecimento me procurou. Na época foi uma hot dogueria que tá até hoje, acho que o Ilha Dog o nome. Aí eles me perguntaram, cara, vim aqui, eu queria para tu gravar. E como eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, cara, você profissional desde o começo. Então, desde o primeiro contato, eu quis cobrar alguma coisa. Mesmo eu tendo ali na época, eu acho que eu tinha uns 2, 3 mil seguidores. Aí eu cobrei R$25, porque eu pensava assim, cara, se eu não cobrar, ele não vai dar valor ao meu trabalho. Precisa ter um investimento por parte deles para que ele pelo menos valorize o tempo que eu tô ali, para ele pelo menos me cobrar, saber do que ele vai esperar. Isso depois de tu já ter investido sem estar recebendo nada. Tu investia, ia no restaurante lá, pegava, fazia e gravava outros conteúdos também em locais da cidade, locais turísticos mesmo, um ponto turístico, né, da cidade. Lucas, um ponto que eu acho muito importante que você tocou aqui, que eu também eu comecei no digital, também assim, com muita vergonha, sem aparecer. Eu comecei no mercado de afiliados, né? Então, eu trabalho com uma renda extra também, onde eu tenho um curso de fazer renda extra, e aí a gente pegava e eu não queria aparecer. Eu queria testar aquilo primeiro. Eu falei, não, preciso validar isso aqui, porque é o meu nome, né, que vai estar aqui. Então, eu não estava botando meu rosto, mas era o meu perfil. Então, ali, quando eu comecei, primeiro mês logo, lá tinha umas premiações, né? Quem vendesse 3 mil, 5 mil, 10 mil, em cada mês ganhava. Eu ganhei logo no primeiro mês, eu fui logo Musa 5K, né? Que tinham vendido 5 mil reais no primeiro mês com esse treinamento que eu comprei. E depois disso, eu continuei vendendo, né? E eu percebo que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em pagar por um curso. Elas é só mais um curso da internet. Gente, a gente não deixa de se capacitar nunca. Olha, eu
fiz psicanálise, eu já fiz N cursos nessa área de desenvolvimento humano, e eu nunca parei. Eu nunca parei até hoje. Até hoje eu estudo. Até hoje eu consumo conteúdo, eu compro treinamentos. Por quê? Porque a gente só sabe se a gente aprender assim. Não adianta querer fazer de um modo muito amador, que aí vai fazer como aconteceu. As pessoas fazem aquela publicidade ali, não dão resultado para ninguém, queima o mercado, e aí uma pessoa que está capacitada para fazer vai ter todo esse trabalho que tu tiveste para poder conseguir chegar e ter um resultado ali, né? Então, é muito importante isso, e a gente perceber o nível de profissionalismo com o qual tu trata a coisa. Isso aqui é um trabalho. Inclusive, hoje eu falo, por exemplo, me chamaram para sair sábado. Eu falei, não posso, eu vou trabalhar, porque isso aqui é um trabalho. Na hora que eu paro para estudar a pessoa que eu vou trazer aqui, para saber o que essa pessoa faz, o que eu vou conversar com ela. Quando vocês olham a entrevista toda assim, ai, tá, nossa, não é. A gente para estudar, entendeu? A gente para estudar. Eu estudei Lucas. Estudei sobre marketing digital, estudei sobre vendas na internet, estudei sobre vendas, né? Então a gente estuda, a gente só tem o conhecimento se a gente buscar esse conhecimento. E quando você faz isso de uma maneira profissional, é admirável. Por quê? Porque hoje a gente vê todo mundo muito amador, querendo fazer de qualquer jeito, querendo fazer sem ter conhecimento de absolutamente nada, né? E desvalorizam qualquer coisa que seja comprada. Eu tive muito essa dificuldade quando eu estava vendendo no mercado de afiliados, né, o curso para ter uma renda extra. E era uma coisa assim, eu trabalho, eu sou mãe, eu faço isso e eu consigo fazer minha renda extra. Eu não estou falando de uma coisa que eu não faço, eu faço e é real, tá aqui. Mas as pessoas, mas tem que pagar. Aí eu, acredita? Acredita que tem que pagar? Mas é isso. Como que funciona a tua estratégia de conteúdo hoje? Aí, assim, passou toda essa fase, tu foi lá, tu investiu, tu viu o que funcionava mais, o que respondia mais. Olha, comida funciona assim, ponto turístico funciona assado, o que viraliza mais, o que pega mais. Como é que tu faz o teu planejamento, tu segue tua intuição ou tu faz um estudo de mercado? Assim, um conjunto de coisas, como eu posso dizer... Tem uma bagagem já de 4 anos de fazendo isso daqui, então isso já foi assim, tempo suficiente para eu ter um feeling de certos negócios. Então hoje, quando eu chego no estabelecimento, eu já sei mais ou menos se vai dar bom ou não, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou fazer aquela abordagem. Hoje eu tenho um pequeno banco de dados assim com ideias de abordagens diferentes que já deram certo, com ganchos, né? Então, normalmente eu separo por segmento. Por exemplo, restaurante eu já sei mais ou menos uma ideia de como fazer ali uma call to action, de como fazer uma headline legal que vai prender. Lojinhas de achadinho, de eletrônico, já tem uma outra abordagem que a gente utiliza. Até porque muda o público, né? Muda o público, muda a região, então a gente sempre precisa direcionar o texto e o vídeo para o público-alvo. Às vezes, por exemplo, uma loja está vende produto barato, mas o foco é revenda. Então eu não vou direcionar para o público ali que compra peças individuais. Então tudo isso a gente vai alternando na comunicação. Então hoje assim, eu já tenho a experiência, um banco de dados assim anotado de ideias de que deram certo e que meio que eu sempre uso, mas ao mesmo tempo eu estou sempre estudando. Como tu falou que na rede social o pessoal acha que o Instagram é uma rede social gratuita, né? Só que não, nós somos a mercadoria lá. Ou você está criando, ou você é a mercadoria que tá consumindo. Então... Hoje eu tento utilizar o Instagram de uma forma mais inteligente. O tempo todo que eu tô ali é sempre tentando ter uma ideia diferente. Eu consumo muito conteúdos de criadores de outros nichos. Isso alimenta muito minha criatividade. Então, eu gosto de seguir conteúdos muito, muito variados. Assim. Às vezes eu acho um criador que fala de uma coisa nada a ver, tipo assim, Recentemente é um cara que eu comecei a seguir, que ele tem uma vida normal, que ele trabalha no emprego normal, que normalmente é algo que a rede social, a galera tende a condenar, né? Acha que todo mundo tem que empreender. Não, ele vive uma vida normal, ele chega em casa, ele prepara comida para a mulher dele. E eu acho super legal a forma que ele edita vídeo, os textos dele, então é coisa que eu tento sempre absorver para melhorar, aprimorar, atualizar minha criação de conteúdo. Então hoje eu estou sempre consumindo diversos conteúdos
para alimentar o meu processo criativo como um todo. Não é As algo edições engessado. também você que faz? Isso. Hoje eu tenho um editor que me ajuda em alguns trabalhos. Um trabalho ou outro, quando eu chego, eu vejo que por ele não estar lá, ele não vai ter o feeling que eu preciso. Então esse já é um trabalho que eu faço. Outros, como ele já está comigo já tem um tempo, ele já pensa como eu penso, ele já sabe mais ou menos o que fazer. Mas hoje ele me ajuda muito, me salva demais. Eu tô super me identificando com o Lucas. Eu sei que é muito difícil mesmo, né, Lucas? Porque a gente coloca ali o nosso... Eu tô assim como você, sabe? Eu tenho também essa mesma dificuldade, eu acabo fazendo tudo da arte, da marca, até... bota uma coisa... Porque eu não queria direcionar o meu podcast para a área feminina. Porque quando a gente fala de relacionamento, eu não sei por quê, que as pessoas acham que só mulher que sente, homem não sente nada, né? E aí eu falei assim, gente, meu podcast vai ser sobre carreira, saúde, finanças, relacionamento, é sobre vida. A vida, assim, tem a roda da vida, que ela tem 12 áreas ali, e a gente pode abordar qualquer uma delas. Eu quero trazer crescimento pessoal para as pessoas mesmo. Trazer conteúdo informativo, né? Educativo. E muito porque a gente já vem dessa área acadêmica, ela já é formada nisso o quê? Forma em direito, forma em economia, e estuda. Fica muito difícil da gente querer fazer só entrar para o digital fazendo alguma coisa que não tenha um conteúdo significativo que vá ficar ali para a pessoa, né? Sim. Que seja só o puro entretenimento. Uhum. A gente quer realmente gerar valor, né? Ali Exatamente. na vida das pessoas. E essa tua rotina, como é que é? Tu trabalha e tu dá conta dessa rotina? Como é que tu vai nos lugares? E como é que é assim, manter o shape e tal? Porque come muito, né? Parte boa do trabalho. Nossa, esse trabalho é muito divertido. Cara, assim, hoje eu graças a Deus, hoje eu vivo uma rotina que eu trabalhei muito para conquistar ela. No começo do turistano, assim, no começo do turistano, na minha caminhada de faculdade até passar no concurso, até empreender, foi um período assim de extremo sacrifício e principalmente de muito, como eu posso dizer, de muito sacrifício, esgotamento físico e mental. Era um período que eu dormia muito pouco. Porque eu tenho, assim, como eu posso dizer, uma parte da minha personalidade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante a faculdade, né? Na época que teve aquele programa Acho que veio uma pergunta sobre isso. Ciências Sem Fronteiras, e essa experiência nos Estados Unidos, eu pude vivenciar um pouco aquele negócio que a gente vê na matéria de história de American Dream, que diz que você pode alcançar tudo aquilo que você quiser desde que se dedique por aquilo. Mentalidade pura. Como? Mentalidade pura. Isso, desde que trabalhe duro por aquilo. E, cara, quando eu estive lá, eu pude realmente ver de perto isso. Por exemplo, quando eu fiquei lá na faculdade, eu fui lá para estudar, né? Eu fiz 1 ano e meio de faculdade e curso de inglês. O cara que dava aula na faculdade, ele também servia comida lá no refeitório. Tipo assim, o cara não... Apesar dele ter todo o status dele ali de professor, de títulos e tal, ele tava ali servindo comida, fazendo uma hora extra, fazendo uma grana extra para ajudar, sei lá, a pagar a faculdade do filho dele. Então, lá eu pude enxergar muito, eu pude ver como o povo lá é muito trabalhador, mas ao mesmo tempo eu vejo como o brasileiro também é muito trabalhador, mas aqui parece que a gente não recebe o suficiente para isso, é muito... Você não recebe de volta aquilo que você trabalha. Mas tu acha que aqui as pessoas elas têm esse perfil, tipo de, sei lá, a pessoa que tem uma capacidade ali X e aí na hora ela tá aqui trabalhando no restaurante, tá servindo uma mesa? Tu acha que nós temos esse perfil? Não. A gente não tem esse perfil. Não tem esse perfil, eu sei que não. Então, assim, a gente ainda está muito preso à imagem, ao status, e lá é muito diferente isso. E até curioso quando a gente, por exemplo, quando eu ia, por exemplo, para as festas lá, a gente chegava nos americanos, a gente fazia um elogio, cara, elas recebiam com uma forma assim tão sincera, mas às vezes se tu chegar elogiar uma brasileira numa festa, às vezes ela nem te olha. Tipo assim, é como se o brasileiro tivesse o seu ego um pouco mais inflado, ele acha que ele não se pode se sujeitar a certas coisas, ou que...
Enfim, eu acho que eu senti um pouco disso, assim. É uma questão cultural. Cultural mesmo, da construção da mentalidade deles. É algo que é desde criança é pregado lá sobre a valorização do trabalho, sobre a valorização do esforço, enfim. Então, foi algo que me moldou muito. Quando eu voltei de lá, eu voltei com uma cabeça totalmente diferente. Eu voltei com uma disposição para o trabalho que até então eu sinto que foi um grande diferencial meu, porque eu dormia muito pouco e eu era muito incansável, assim, em estudar e trabalhar. Na época que eu estava estudando para concurso, para ter uma ideia, durante 45 dias eu dormia 3 horas por dia. E ainda, tipo, fazia estágio, fazia faculdade, eu estava fazendo fisioterapia e passei no meu concurso, em 16º no concurso que teve, tipo, mais de 100 mil inscritos. Foi algo assim, quando eu paro para pensar, eu não sei como eu consegui, mas eu sei que... Enfim, voltando para a pergunta. Sim, a rotina de produção. Eu vim de uma rotina muito sacrificante para conseguir estar onde eu estou hoje e ter hoje a qualidade de vida que eu tenho. Então, assim, eu sempre falo que a minha maior conquista hoje foi a qualidade de vida que eu tenho de hoje ter o meu tempo para trabalhar fazendo o que eu gosto, no tempo que eu quiser e controlar a minha rotina. Então, no começo do Turistano, eu vivi em função do Turistano. Eu fiquei 100% obcecado por essa ideia e eu pensava nisso o tempo todo. Eu virava muita noite, tipo assim, escrevendo roteiro, pensando em conteúdos para fazer da cidade, editando vídeo. E o primeiro ano do Turistano eu não tirei um centavo para botar no meu bolso. Foi tudo 100% reinvestido na página. Então eu continuei ainda me privando. Já fazia tráfego pago nessa época? Sempre fiz e nunca parei. Desde o início? Para vocês terem uma ideia, eu já investi mais de 80 mil reais em tráfego só no Turistano. Caraca. Do zero até hoje. E foi um dinheiro que se paga e trouxe o seu retorno muito além. Hoje, as tuas parcerias, elas são pagas ou são sempre permutas? Assim, hoje são todas pagas, porque eu acredito... Hoje eu não aceito mais permuta por eu achar que tipo assim, há um valor muito grande no trabalho que eu estou fazendo, no sentido de que toma muito do meu tempo, tem muitas pessoas envolvidas, não é só o Lucas hoje. Hoje eu tenho um comercial, eu tenho um rapaz que me ajuda nas edições, tenho uma pessoa que me ajuda nas captações. Então, hoje o Turistano não é só o Lucas, é a empresa Turistano, tem um CNPJ Turistano. Então, hoje eu não me sinto no direito de aceitar uma permuta, porque a minha equipe depende daquela grana ali também. Então, normalmente, quando é alguma coisa que tem muito meu interesse, a gente faz um bem bolado ali de ter uma parte em dinheiro, outra parte em permuta, mas hoje eu não trabalho mais com permutas, muito por causa disso. Porque eu acredito muito no valor que a gente entrega e também no retorno que os estabelecimentos têm. Os feedbacks que eu recebo são retornos muito bons, assim, que os estabelecimentos normalmente têm daquilo que a gente cobra e daquilo que volta para eles. Então, eu sinto que é justo cobrar e eu não acho legal assim aceitar permuta. Só se for algo que eu queira muito. Sim. A rotina de produção de conteúdo, hoje tu tem uma equipe. Como é essa rotina de produção de conteúdo? Respondendo a pergunta, né, que eu me perdi naquela hora. Não, mas inclusive a gente vai voltar aí na questão do intercâmbio, porque teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta. Aqui já teve... Nossa, até isso, gente. Sua experiência, como foi a sua experiência com o intercâmbio? Do intercâmbio, aí o que te motivou a criar o Turistando? Essa aqui já respondeu. Aí, como foi a tua experiência com o intercâmbio? Depois de responder essa aqui, como a da rotina de criação de conteúdo. Certo. Hoje a minha rotina, assim, é uma rotina que eu tenho total controle sobre, quase total controle sobre ela, porque às vezes, hora ou outra, chega um cliente que a gente precisa fazer um encaixe. Mas hoje, assim, eu divido o meu dia em horários para a edição, que normalmente é como eu separo, eu deixo as manhãs para fazer as edições que eu preciso fazer, e à tarde, normalmente, gravações. Quando tem estabelecimentos que só funcionam tipo pela manhã, ou que tem que ser pela manhã, aí eu inverto. Eu boto para eu gravar durante o dia e deixo o outro turno para a edição. Mas hoje é uma rotina bem tranquila comparada ao que já foi, né? Então, geralmente é isso, assim. Trabalha quantas horas, assim, por dia pelo Turistando?
Não sei, hoje eu diria que eu trabalho o tempo todo, integralmente, Na verdade, porque sabe o que acontece, Lucas? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é mais trabalho, aí já vira uma diversão também, já vira um lazer, né? Mas assim, eu tento separar um bloco de mais ou menos 4 horas para fazer um trabalho focado ali de edição. Então, normalmente pela manhã eu acordo cedo, eu tento ter uma rotina matinal de tentar acordar assim, não de maneira acelerada, mas de maneira bem, bem devagar. Então, eu gosto de fazer minha leitura, fazer minhas orações, tomar meu café com muita calma. E quando dá mais ou menos ali 8, 9 horas é quando eu começo mesmo o trabalho focado, que eu me isolo ali dentro do meu escritório, vejo o que eu tenho para fazer, começo a editar, mando as edições para os clientes do dia para eles analisarem se está ok, se tem alguma coisa errada. Então, geralmente, assim, a minha rotina ela é bem assim. Hoje eu consigo treinar, consigo ter uma qualidade de vida que eu não tive por 2, 3 anos, porque eu vivia 100% em função da loucura do turistano e porque de conseguir fora isso, outras tu ainda coisas. tens o outro trabalho, né? Isso. E aí ainda tem que dar conta disso também. Isso. Tu visita lugares todos os dias? Quase todos. Quase todos os dias, Quase né? todos. Hoje eu tento agrupar, por exemplo, durante os turnos, né? Por exemplo, amanhã eu tenho 2 gravações à tarde. Eu tento agrupar logo várias numa saída só, porque quebra muito, senão quebra muito meu dia. Então eu tento botar sempre num turno só e eu faço só uma saída de casa e vou gravando tudo em sequência até de Aí noite. tu grava, mas aí tu não coloca logo na hora. Grava, Não. leva pra casa, edita bonitinho. Pela demanda hoje que a gente tem um tempo de mais ou menos 7 dias, né, para entregar o material. Então, quando eu gravo hoje, eu só vou provavelmente entregar para postar daqui a 7 dias. Às vezes aumenta quando a demanda tá muito alta. Então, geralmente é assim, é tranquilo hoje. Eu não tenho mais aquela correria que eu já tive no passado. É alguma rotina que eu consigo ter controle sobre ela. Sim. Lucas, quando a gente está na rede social, mais do que na própria vida, a gente tem, porque a gente está muito à mostra, né? A gente está ali para críticas. Como que tu lida com as críticas, com as expectativas do público? Já existiu algum perrengue que tu passaste com seguidor em algum estabelecimento, alguma coisa assim? Assim, sobre críticas, no começo eu acho que eu realmente dava muita, como eu posso dizer, eu me deixava muito ser atingido. Eu realmente pegava quando alguém criticava ali, eu ia lá, começava a escrever assim, Mas quando criticava a tua postagem ou o estabelecimento? Quando criticava diretamente a minha postagem, porque quando é o estabelecimento é algo que foge do meu controle. É algo que até as pessoas têm dificuldade de enxergar, porque muitas vezes jogam sobre mim responsabilidades que às vezes é o estabelecimento que não eu fui tá lá cumprindo. e eu não achei bom. Pois é. Mas quando é ataques pessoais a mim, hoje acontece menos. No começo já aconteceu com mais frequência. Era tipo o que, Lucas, que acontecia? Cara, tipo, o cara vai procurar um emprego, que coisa feia ficar querendo comer de graça em troca de divulgação. Meu Deus, brincadeira isso, gente. Meu Deus, não. Tipo, cara, faz uma faculdade, estuda, vai ser melhor pra ti no futuro. Isso daí tu não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso. Alguns exemplos que... Que recado tu teria pra mandar pra essas pessoas hoje, Lucas? Eu falava pra pessoa, cara, eu sou formado, eu tenho pós-graduação e tudo, eu sou concursado. Pô, eu estudei. Eu estudei, trabalho pra caramba. Então passava o perrenguezinho ali com o seguidor também. Passava. Hoje, tipo, cara, não tenho mais tempo pra gastar energia. Não dá mais pra responder, né, Lucas? Eu deixo lá, às vezes eu só apaguei e vida que segue. Eu não gasto mais energia, não. Não vale a pena, é besteira. E às vezes o povo da internet, eles só querem isso, né? As pessoas aproveitam de que na internet você tá ali atrás da tela e acham que é uma terra sem lei, que você pode criticar e fazer o que quiser. E isso dá muita coragem a elas, né? Então eu meio que não dou muito mais palco pra isso, não. Já recebeu algum convite inusitado? Tu falava assim, fazer publicidade. Oi? Fazer publicidade de algum convite assim, tu fala assim, não, isso aqui não... Cara, inusitado. Teve uma pergunta E acho que foi também... só um local que fazia tipo umas massagens mais calientes, assim. Era tipo isso. Só que não deu pra fazer esse trabalho. Eu falei, cara, foge um pouco aqui da nossa proposta do nosso público. Aqui tem assim, ó, qual o pior flagra que você já filmou? Flagra?
Tipo assim, eu acredito que aquela pessoa quis falar, tu tá aqui filmando e aí acabou pegando alguma coisa que não era pra pegar, caiu na rede. Assim, de experiência em estabelecimento, de ruim que eu tive, eu já fui em um lugar que eu pedi uma comida que veio uma barata no prato e nesse mesmo prato que tinha uma barata, tinha um fiozão de cabelo gigante, acho que da cozinheira. Depois, nos bastidores, tu vai me contar onde foi esse lugar, que eu não quero passar nem na porta. Aí eu fui lá, mostrei pro cara e falei, cara, tem uma barata aqui e tal, tem um cabelo. Aí ele, não, aí eu falei, não, mas eu vou continuar gravando aqui até o final, eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Aí eu fiquei pensando, né, fomos gravando, ao final ele falou, eu marquei já uma detetização pra amanhã. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, me procura daqui a 6, 8 meses, a gente vem gravar de novo, detetiza aí, dá uma arrumada aí no que precisa arrumar, aí eu venho e faço de novo, mas esse material aqui não vai dar pra gente fazer não, vou descartar. Aí no dia seguinte ele mandou um vídeo do detetizador lá, jogando veneno em tudo. Eu falei, cara, mas, não gente, é como assim, é que a pessoa não é conseguiu assim. mandar uma barata no prato? Me explica, como foi isso? Era baratinha de cozinha. Acho que deve ter entrado ali durante o preparo. Aí eu falei, cara, aí no dia quando ele mandou a foto, no dia seguinte ele mandou a foto, eu falei, cara, não é assim também, né? Vamos dar um tempo, arruma as coisas aí. Eu não vou nem conseguir comer essa comida pra fazer a postagem. Vamos dar um tempo. Mas aí depois de mais de um ano, depois eu fui lá, ele reformou tudo, tava melhor, a comida tava muito boa, a gente postou e deu muito legal. Já teve alguma vez que tu foi assim, a comida tava péssima? Já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes e, tipo, às vezes o dono não recebe muito bem. Às vezes a pessoa leva pro coração, né? Pro lado pessoal. Porque eu tento sempre dar assim, pela minha experiência, fazer uma crítica construtiva daquilo que eu acho que pode melhorar. Por exemplo, eu já dei indicação de fornecedores de pães, uma hamburgueria me procurou. Tipo, o pão tava muito ruim. Eu falei, cara, ó, fala com esse cara aqui, ele tem um pão bom, tem o material não tá legal, olha como tá isso aqui e tal. Aí o cara, tipo, ele se zangou comigo. Achando que eu tava criticando o produto. Mas já teve casos, sim. Eu acho que 4 ou 5 vezes de eu descartar gravações, assim. Tem gente que acha que tipo assim, é só me pagar que eu vou nos locais. Mas, cara... Hoje, a maioria dos estabelecimentos que me procuram eu não consigo atender, porque a gente tenta sempre fazer um filtro. Ou às vezes o negócio ele tá muito no começo, que tipo assim, é algo que tu vê que tá começando, ainda tem muita coisa para arrumar, ainda não é o momento de receber uma divulgação que vai ter tipo assim, que vai receber um grande volume de pessoas, ainda não tá pronto. Outros é porque eu sinto que ainda tem algumas falhas ali, ou que o espaço não tá legal, que não é o perfil do meu público, então a maioria das pessoas que me procuram hoje eu não consigo atender para publicidade. Então tem gente que acha que a gente não filtra, mas a gente filtra muito os lugares assim. E eu só posto aquilo que eu gosto, assim, que eu acho que realmente vale a pena. Já teve lugares que eu fui, gravei, não gostei, devolvi o dinheiro e vida que segue. Você pensa em transformar isso em um negócio maior, como eventos, guia turístico, algum programa de TV, alguma coisa mais nessa pegada? Tá no YouTube já? Ainda não. Assim, eu penso, o Turistando hoje a gente já faz um passeio guiado no centro histórico, né, que é o Tour Histórico. A gente deu uma pausa agora no período de chuva, mas é um passeio que a gente normalmente faz todo sábado com guia de turista credenciado, profissional, onde a gente passa pelos principais pontos, monumentos e casarões lá do centro. E é algo muito legal e foi muito dessa vontade de querer sair do digital e estar mais perto das pessoas, né? Há um tempo atrás eu lancei um aplicativo que foi o Turistando Clube, só que era meio que um aplicativo de desconto, onde as pessoas faziam uma assinatura e tinham acesso a mais de tipo R$2.000 de descontos. Só que eu tive um problema de direitos autorais em relação ao aplicativo, né? Ele hoje passou por um redesign, tá pronto para ser lançado, mas eu ainda estou aguardando um momento certo, assim, eu sinto que ainda tá faltando algo para São Luís para a gente lançar esse tipo de aplicativo, né? Eu acompanhei algumas tentativas de lançamento aqui, algumas empresas que vieram para São Luís e eu senti que não engrenou. Então eu não quero cometer alguns erros que talvez eles tenham cometido, então eu ainda estou segurando para voltar o projeto que hoje está com o nome de O Que Fazer São Luís, que também é um perfil que é nosso aqui do Turistando, que a gente lá
é muito mais focado em entretenimento e programações. Então, tudo que é programação que está tendo em São Luís, a gente está divulgando lá, evento em shopping, teatro, cinema. Tem uns agora também, assim, baladas 30 mais, 40 mais. Já vi uns, assim, que é mais ou menos por perfil de idade, naquele lugar. Legal. São Paulo já tem. É tipo, quais são os eventos, quais são o tipo de local. Vamos supor, tu viajou pra lá, tem 40 anos, aí qual o tipo de lugar que as pessoas nessa faixa etária frequentam? Que é justamente ali pra... Quer mais uma água aí, Lucas? Aí eu aceito. É justamente as pessoas vão ali para frequentar aquele local, né? E até aquela pegada já ali dela, né? Porque às vezes a gente vai num lugar assim, só tem guri, só tem, sim, né? Sim. Que o pessoal chama de Enzo, Valentina hoje aqui, né? Sim. É só Enzo, é só Valentina. Tem uma amiga minha que ela até falou assim, cara, eu tinha vontade de lançar um aplicativo tipo assim, de baladas para pessoas de tanta idade, tal idade, tal idade. Porque é aplicativo para relacionamento. Um Tinder com uma outra via, né? Que não fosse aquela coisa assim, pronto, estou só buscando relacionamento. Ia ficar um pouquinho mascarado, ia ser mais ou menos um Instagram. Ia ter aquela máscara ali também, eu quero aquela balada, mas aí ia ter uma interação dentro desse aplicativo, aonde pessoas de 30 anos, 40 anos, ali, ela botou mais ou menos ali por década. Eu achei sensacional. Eu falei assim, cara, tu brilhou muito nessa tua ideia. Top. Eu acho top. Brilhou demais nessa ideia. Aqui em São Luís eu já vi uns perfis tipo o Turistano só com passeio kids, só com programações para criança, eventos infantis. Nossa, tem uma demanda muito boa. Eu acho aí uma ideia excelente. Porque setoriza o público, né? Isso. Setoriza o público. Esse teu projeto de levar para o centro, de ter uma parceria ali, é meio que também tu vive o outro lado. Tu consegue ter a perspectiva do consumidor, né? Então, tu consegue fazer uma entrega melhor ainda de conteúdo. Por quê? Porque tu experienciou aquilo. Tudo que a gente experiencia, a gente consegue falar melhor sobre. Então, quando tu faz e tu tem esse projeto de serviço, porque isso é uma prestação de serviço, tu consegue estar ali do outro lado. Tu consegue falar assim, não, pô, isso aqui pode melhorar aqui, pode melhorar ali, né? Então, tem isso de bom também. Bora agilizar essa ideia do aplicativo e colocar ele aí, ó. Pega essa ideia do 30 mais, 40 mais aí, porque... Botar um filtrozinho lá. Para as pessoas conseguirem filtrar os lugares. E coloca uma interação dentro do aplicativo também, para a pessoa curtir quem tá na festa, saber quem tá na festa em tempo real. Acho que dá para fazer essas coisas aí. Ia ser top. Eu acho que dá para fazer essas coisas, né? A pessoa já vai... Sabe que é aquela coisa que tu manda... tu tá na festa, como é que tá aí? Tá boa? Vale a pena ir? E aí já vai... Sabe, tipo, o Gym Rats ali, que o pessoal tá ali, tá no treino, aí posta que tá treinando. Para uma coisa mais ou menos ali, daquilo ali. Depois a gente conversa sobre desenvolver uma ideia. Monetizar no digital. Esse é um sonho de muita gente, né? Então, aí aqui tu contou pra gente um pouquinho de como que tu negocia as tuas parcerias, as tuas publicidades. Qual a forma que tu indicaria para as pessoas que têm vontade de desenvolver um trabalho, de que forma elas podem monetizar no digital, o que elas precisam procurar primeiro, que tipo de curso elas precisam fazer primeiro? Com a tua experiência. Certo, com a minha experiência, sim. Para mim hoje, eu sempre falo que a minha habilidade... A habilidade mais importante para mim hoje no digital é dominar as ferramentas de tráfego pago. Porque com o tráfego você tem audiência. Com a audiência você tem um público ali ao seu redor que, dependendo da forma que você vai trabalhar aquele público, ele vai estar doido para comprar de você. Então, às vezes você pode ter um produto, mas se você não tem audiência, você não vai ter para quem vender. Então, para mim, a parte mais importante de tudo é dominar as ferramentas de tráfego pago. Claro que você pode conseguir, através do tráfego orgânico, começar a viralizar vários vídeos e construir essa audiência que Faz uma graninha no orgânico para depois investir em tráfego pago. Eu sempre dava essa dica também, gente. Quando as pessoas me procuram para fazer renda extra, eu sempre falo, não tenho como começar, não tenho como pagar. Eu já dou logo uma dica de como ela vai
vai ganhar o dinheiro no orgânico. Eu falo, pô, faz uma grana no orgânico aqui, compra o curso que é para tu aprender a fazer o tráfego pago, para tu aprender a fazer inclusive a criar um perfil no Instagram, porque a gente não cria um perfil do nada não, também. Aquela biografiazinha, o que tá escrito ali, tem tudo um porquê, gente, é tudo intencional. Tu acha que a relação de número de seguidores versus ganho de dinheiro, ela tem realmente é essa? Ou tu acha que não tem a ver? Tem uma pessoa que ela tem 1 milhão de seguidores, ela não consegue faturar nada. Tem uma pessoa que tem 10 mil seguidores que consegue faturar muito. Eu acho que já passou esse tempo. Hoje a quantidade de seguidores, ela não é um determinante. Não é um determinante. Hoje eu sinto que o que tem mais valor é mais sobre a comunidade que você consegue construir em volta de você. Aqui em São Luís a gente tem exemplos de influenciadores que tem uma quantidade menor do que outros, mas que pelo que eu acompanho, eu vejo o quanto eles, por exemplo, conseguem converter só com divulgações em stories, a ponto do cara dar um arroba ali e ganhar 2.000 seguidores. Por exemplo, o que aconteceu comigo, o Sarcástico, né? Foi um influenciador muito antigo aqui de São Luís, acho que desde 2014. Quando eu comecei, ele me deu uma força, né? Ele viu que eu tava criando esses conteúdos, ele falou, cara, eu tenho uma loja de celular, vem aqui, divulga que eu vou te dar um arroba. Cara, ele me deu um arroba, eu ganhei 2.000 seguidores. Isso a gente tá falando de, deixa eu ver, 2020, 2021. Foi muito forte. Hoje, por exemplo, eu acho que hoje com quase 500 mil seguidores eu nunca dei um arroba que a pessoa ganhou 2.000 seguidores, para ter uma ideia. Sim. E eu vejo quão forte ele tem essa comunidade em volta dele. Então hoje eu sempre falo que mais do que a quantidade de seguidores é a causa que você endossa e o quão próximo essa comunidade está de você. Então, às vezes você tem uma comunidade tão forte, qualquer coisa que você divulgar, cara, eles vão comprar. Eu vejo eles muito pelo engajamento também. É tipo um perfil que ele não tem muito seguidor, mas o engajamento é alto, ele converte mais do que um perfil, uma pessoa, eu tenho 150 mil seguidores, tá, mas o quanto tu converte disso? O quanto que a tua palavra pesa? Exatamente. Nessa hora, né? O quanto que a tua palavra tem o peso da importância ali de fazer, né? Eu percebi muito isso quando eu comecei no digital mesmo. E eu escolhi o ramo de afiliados, eu comecei como afiliados porque eu falei assim, eu queria uma porta de entrada, entendeu, Lucas? Eu falei assim, eu quero fazer, mas eu não tenho coragem de aparecer. Eu sei que hoje, eu via como não existe outro caminho. Daqui a alguns anos, eu acho que se você não tiver no digital, eu acho que tu nem tá mais nesse mundo. Eu acho que ninguém sabe nem quem você é. Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito muito também que as pessoas, elas cansam, o corpo físico cansa e chega uma hora que aquilo ali, tu vai ter que ficar com uma renda que vai estar ali, com algum tipo de negócio que vai estar gerando uma renda para ti, sem que necessite do teu esforço físico, necessariamente sempre. Que é o que já aconteceu com você hoje, né? Tu colocaste muito esforço físico no início, dormia 3 horas ali por noite, editava, fazia teu conteúdo, e hoje tu já tá numa nice já, né? Já tá assim, eu já tô mais tranquilo. Hoje eu já tô aqui esperando as pessoas virem, eu já escolho com quem eu vou fazer, né? Então, assim, eu já tenho meus critérios. Então, se colocar nesse lugar é você dar essa oportunidade pro digital, não ficar avesso. Eu vejo algumas pessoas com muita aversão à inteligência artificial, ao digital, e ao invés de como é que eu uso isso, né? Ao invés de fazer esse movimento, não, é um movimento de retaliação. E aí, quando a gente pode ter uma profissão, a profissão que for, pode ser um médico, tu vai cansar, meu amigo, vai chegar uma hora que você vai cansar. Então, se você não for pro digital, que é onde você tem uma rotatividade maior, é como todo mundo fala, você tá com uma vitrine aberta para o mundo, né? Antigamente, para ter aqui um minuto na Globo, quanto que não era? Hoje tá aqui na palma da tua mão, tu pode fazer o que tu quiser com aquilo ali. Então, eu via no digital um caminho e eu não sabia por onde entrar. Falei, vou começar pelo mercado de afiliados. Foi minha porta de entrada para eu conhecer como é que era aquilo ali, como é que aquilo ali funcionava, né? E eu percebi, eu também não tenho muito seguidor, e eu consegui converter muito.
Eu consegui vender muito, muito bem. Então, ali foi que eu entendi. Que eu achava que eu não ia fazer. Eu falava assim, não vou conseguir, eu não tenho seguidor. E todo mundo tinha não sei quantos mil seguidores. Eu falei assim, mas eu não tenho seguidor. Eu não tenho seguidor, não vai dar certo. E aí, não tem nada a ver com isso, né? Então, por isso que eu queria ver o teu olhar também com relação a isso, né? Se isso ainda é válido, se não é, o teu trabalho pode ser proveitoso de uma outra forma. Não, hoje realmente até as próprias grandes marcas, elas olham menos para a quantidade de seguidor, como eu falei, elas olham mais para a causa que você endossa e para a comunidade que você tem ali em volta. Eu vejo influenciadores tipo de 15 mil fechando trabalhos com marcas nacionais, então hoje as pessoas estão as empresas, as marcas estão muito mais atentas a isso, ao valor que você entrega para aquela comunidade, para aquele público, do que o número X, que às vezes ali é só um número que realmente não está nem ali acompanhando, ou que o teu conteúdo nem aparece para aquelas pessoas. Então, eu diria que hoje já passou esse tempo de que da quantidade de seguidores ser o principal critério. 3 passos assim para o nosso seguidor que está aqui, que tem interesse de ir para esse caminho. 3 passos que tu daria para a pessoa começar. Cara, eu acho que o primeiro é falar de algo que você goste, que você tenha afinidade, porque você vai ter menos atrito, como eu posso dizer, menos atrito, menos fricção, assim, vai ser menos difícil para você se colocar a fazer. Tipo, se você quer começar a falar de algo que você não domina, o que vai ser muito difícil para você manter essa constância, é um caminho errado. Então, quando você fala de algo que você gosta, para você é um prazer. Então, eu diria que começar escolhendo um nicho que você gosta, ou que você tem vontade de aprender, para você documentar isso. Então, também é válido, às vezes você não precisa ser um especialista, você pode simplesmente documentar a sua caminhada no processo. É algo que a galera quer ver, os bastidores. É algo que eu poderia ter feito isso. Eu fiz muito pouco, mas eu queria ter explorado mais isso na época que eu estava construindo o Turistano, né? Como eu não aparecia, mas enfim. Mostrar os bastidores também é válido. Mostrar a sua caminhada, seus estudos. Então eu diria que primeiro é falar de algo que você gosta, que você tenha afinidade. Qual era a pergunta? Não, 3 passos para quem quer começar. Certo, o conteúdo, né? Então, o segundo, eu acho que eu tinha falado sobre estudar, principalmente o tráfego pago, para você não estar refém da rede social. Às vezes acontece até comigo de eu ter feito um conteúdo que eu achei maravilhoso, sensacional, que vai bombar, e na hora vem ali a rede social, o algoritmo, e me sabota. Cara, isso é muito chato, é muito injusto com os criadores, às vezes, isso. Então, às vezes você dominando a ferramenta de tráfego, você consegue fazer com que aquele conteúdo apareça para a pessoa correta. Então, para mim, o segundo passo é ter o mínimo de entendimento das ferramentas de tráfego pago, para você, pelo menos, igualar um pouco essa questão do algoritmo, que nem sempre ele te ajuda. E eu acho que terceiro é mais uma questão de mentalidade, no sentido de que tá pronto para manter essa rotina, para seguir com isso pelo tempo que for necessário, para você não desistir logo no começo, porque realmente não é fácil. Depois que eu comecei o Turistano, surgiram muitos outros perfis. Quando as pessoas começaram a criar conteúdo, viram a loucura que é tu ir gravar, editar, escrever, postar, na hora não ter retorno nenhum, não ter seguidor nenhum, o vídeo não viralizar. Tu aguentou quanto tempo sem retorno, Lucas? Foi mais ou menos uns 4 meses. Depois de mais ou menos 4 meses com o Turistano, eu fechei acho que 4 trabalhos, que me deu uma renda mais ou menos ali de, eu acho que uns R$400. Foi quando eu tive assim meu primeiro mês mais significante. E no mês seguinte veio, eu acho que a primeira virada de chave que o Turistano deu, né? Foi quando eu acertei num criativo de tráfego pago, né? Então, foi um criativo que era bem dinâmico e que viralizou muito. A rede social converteu muito para mim, né? Era um criativo que eu falava assim: você que é de São Luís e região, quer ficar por dentro dos melhores lugares de São Luís, dicas de lugares para comer, coisas para fazer, arrasta para cima e segue a gente. Então, foi um criativo que eu fiz e que eu testei. Eu vinha testando vários criativos, né, no tráfego, e esse criativo ele deu muito certo. Na época eu tinha 32 mil seguidores já, foi acho que 4, 5 meses. E de um mês para o outro eu meio que dobrei, eu saí de 32 para 64. Então eu saí, ao mesmo tempo que eu dobrei de seguidores, eu saí de uma renda que eu cobrava 1x e comecei a cobrar 4x. Então eu meio que saí de uma renda que estava me dando ali na época 400, 500 e já foi tipo para mais de R$2.000. Então essa foi a virada de chave do Turistano, quando eu vi que, cara, é isso daqui.
É isso daqui, vai acontecer. Foi aí que tu falou assim, isso aqui é rentável. Aí eu falei, isso aqui vai dar certo, vai dar certo. E eu fiz a bola de neve. O que eu sempre imaginei no Turistano foi o seguinte: vou separar o meu salário que eu ganho do Estado, vou investir 80% dele no Turistano. A partir do momento, quanto mais eu investir, mais a página cresce. Quanto mais a página cresce, quanto mais conteúdo eu crio, mais os estabelecimentos vão querer estar lá, mais as pessoas vão me acompanhar. Quanto mais publicidades eu faço, mais dinheiro entra, mais dinheiro entrando, mais eu invisto. Então eu pensei nisso como uma bola de neve. Foi o que eu fiz no primeiro ano do Turistano todo, eu não guardei nada de dinheiro. Então, tudo que entrava, quanto mais eu investia, mais publicidade chegava, quanto mais grande publicidade, mais eu jogava de tráfego. Esse investimento foi em equipamentos também ou só em tráfego? Foi em equipamentos e tráfego. Cursos também, mas principalmente foi tráfego, porque como eu já tinha um celular, eu investi em um bom celular, iluminação, mas foi principalmente em tráfego, então que eu manteve a roda girando. Aí depois de mais ou menos um ano que eu vi que, cara, eu posso agora tirar um pouco o pé do acelerador, tá engrenando, tá crescendo legal e eu vou botar uma grana no bolso. Aí foi quando eu pude realmente investir em outras coisas, em trocar de carro, em morar só, começar a guardar dinheiro. Então foi quando veio realmente a mudança de vida, assim, que quando eu falo que o Turistano mudou minha vida, não só pela criação em si, mas financeiramente falando, o retorno foi muito superior àquilo que o trabalho no Estado já me dava. Tu acha que se tu tivesse colocado o teu rosto desde o início, tinha sido mais rápido? Teria sido mais rápido, teria sido melhor. Então fica a quarta dica, gente. Tem que botar a cara no sol. Tem que botar a cara. As pessoas precisam de pessoas. E na rede social, na parte do relacionamento, cara, elas têm que ter um rosto, elas têm que ter um rosto para se identificar, né? Para acompanhar. Para ver que aquilo ali é real mesmo, né? E não, tipo, quem tá por trás disso aqui? Quem é a cabeça pensante disso aqui, né? Porque realmente pessoas se conectam com pessoas e quando a gente não coloca o nosso rosto, a gente fica meio... As pessoas, inclusive, chegam a duvidar, né? Como aconteceu comigo. As pessoas falam, Aninha, é tu mesmo? Esse perfil foi hackeado, tua conta? Eu, não, sou eu. Por quê? Porque a vergonha, né, de colocar o rosto ali. Lucas, finalizando aqui nossa entrevista, um papo maravilhoso. Eu não sei vocês, eu cresci absurdamente com essa entrevista aqui, ó. Vou anotar tudo. Quando vocês forem assistir, pega um caderninho, ó, e já lápis, ó, vai anotando, porque Lucas entregou ouro em pó aqui nessa entrevista hoje para vocês. Lucas, a gente tem aqui, para finalizar, a gente tem um quadro chamado Pontuando, onde eu vou falar uma frase e você pode completar como você quiser. Se eu não tivesse vergonha, Acho que se eu não tivesse vergonha, eu teria alcançado bem mais coisas, assim, até esse momento da minha vida, não só profissionalmente falando, mas em diversas áreas. Eu já li algo sobre... Algum filósofo falou que, tipo, a timidez, ela é como se fosse uma... Ela é como se fosse uma ingratidão sua com o dom que Deus te deu, o dom da vida e tal. Você tá, se privando de viver, se privando de alcançar as coisas por, às vezes, uma falsa impressão que você colocou na sua cabeça. Então, eu sinto que minha timidez me atrapalhou por muito tempo. E que se eu não fosse tímido, eu acho que eu teria alcançado coisas já maiores. Se eu começasse hoje, eu faria diferente... Eu buscaria priorizar as coisas, identificar aquilo que é mais importante e fazer isso em primeiro lugar. Por muito tempo, como eu sacrifiquei minha saúde mental, tempo com a família, tempo de qualidade, meu lado espiritual, por eu não conseguir priorizar as coisas que eram mais importantes. Eu deixava as coisas importantes para o final e eu acabava que tinha que sacrificar as outras coisas. Todo mundo ficava penalizado por eu não saber priorizar. Então, se eu fosse voltar atrás, eu sei que eu não precisaria sacrificar tanto meu corpo e minha saúde para alcançar as coisas, teria sido até melhor. Se você puder dar um conselho hoje para quem está nos ouvindo, qual conselho você daria de toda a experiência e depois de tudo isso que você falou aqui hoje? Cara, um só conselho... Aí tu vai botar aquela carinha pensando assim. Um só conselho, eu acho que seria muito algo voltado para a mentalidade em si. Eu acho que
de todas as coisas, assim, é algo que é sempre o mais decisivo. De tudo aquilo que você quer fazer, de tudo aquilo que você quer planejar, normalmente você morre primeiro na cabeça, né? Algo que eu aprendi no meu tempo de caserna, que você morre primeiro na mente antes do corpo. Às vezes você começa a fazer alguma coisa e você já sente aquela dor, aquele desconforto e você já para, sua mente desiste antes. Então, eu sinto que o meu maior desafio e o maior desafio hoje das pessoas é vencer essa mentalidade escassa da própria mediocridade de se limitar, de achar que não é capaz, de achar que não dá conta, mas que quando você para enfrentar tudo isso, cara, você vê a quantidade de coisas que você pode alcançar, que você pôde ter alcançado. E assim, na minha vida, eu sinto que isso foi decisivo, eu ter colocado a cara a tapa. Um cara que sempre foi tímido resolveu criar um perfil e por eu acreditar muito nessa ideia, eu me fechei dentro do meu mundo, me privei, me bloqueei dessas coisas ruins. Inclusive, isso faz com que a pessoa não avance, né? Exatamente, então eu me fechei no meu mundo e foquei só em mim, foquei no meu trabalho, naquilo que eu acreditava cegamente, não deixei que ninguém, nenhuma crítica, nenhum conselho me desviasse daquele caminho que eu acreditava e que eu sabia que ia dar certo, e eu estava disposto a fazer aquilo ali por 2, 3, 5, 10 anos, e essa mentalidade que me fez chegar onde eu cheguei é algo que eu tento levar para hoje, para todas as áreas da minha vida. Então eu sinto que se as pessoas elas tiverem essa disciplina mental de continuar, de se manter firme naquilo que elas acreditam, naquilo que elas estão buscando, cara, não tem como dar errado. Vai ser só questão de tempo. Então, sinto que é a disciplina mental, essa disposição mental que é o principal e é algo que eu acho que foi o mais diferencial na minha vida. Muito bom. Muito bom, gente. Eu adorei conversar aqui com o Lucas. Ele não dá vontade de acabar a conversa com ele, porque ele tem muito para falar, ele tem muito a dizer e ele realmente tem uma mentalidade transformadora já. Foi muito bom conversar contigo. Lucas, dê seu recado, onde é que as pessoas te encontram. Fala pra gente quando é que vai ter o aplicativo, se vai ser uma assinatura. Fala sobre o serviço do turismo que tem ali no Reviver. É no Reviver? Isso. É um passeio guiado no centro histórico. Normalmente tudo isso a gente divulga lá nos stories, né? Acontece geralmente aos sábados. Mas a gente vai voltar só quando passar esse período de chuva, porque às vezes atrapalha. Então vocês podem me encontrar lá no @turistanoslz, vão encontrar lá várias dicas da cidade, dicas de coisas para fazer, programações, estabelecimentos, restaurantes. No meu perfil pessoal, eu estou começando a mostrar um pouco mais lá do meu dia a dia, dos bastidores, é o @lucasgabrielcl_. E o aplicativo a gente ainda vai segurar mais um pouquinho. Pensa na ideia, viu? Pensa na ideia. O que fazer São Luís vai estar no ar aí com mais uma ferramenta para o Ludovicense e para as pessoas de fora poderem conhecerem ainda mais São Luís. Gente, esse foi o Lucas do Turistando SLZ. Amei entrevistá-lo. Espero que vocês se inscrevam no canal, sigam o Lucas, sigam o Turistando SLZ, sigam o Ponto A e fiquem por dentro de tudo que acontece por aqui. Beijo grande, obrigada!